Em Telegram, @maltatutor. Olá amigos, aqui é o professor Irving Susanibar. Muito obrigado por estar comigo mais uma vez. O meu compromisso, como sempre, é oferecer um material 100% criacionista, baseado em fatos históricos comprovados, livre de dialética marxista, sem marxismo cultural e zero palavreado evolucionista. Sempre é possível aprender algo novo. Aprenda um novo idioma. Visite irvingsusanibar.com. Olá amigos, muito obrigado por estar mais uma vez comigo. Aqui é o professor Irving Susanibar e neste novo podcast nós estaremos falando sobre mais uma evidência histórica e científica que reforça a nossa ideia de que o mundo foi criado e o dilúvio existiu. O título do podcast hoje, como vocês podem ver no título, né? Vocês podem ver, é Construções Circulares na Antiguidade, Refúgios pós-dilúvio. Muito bem, essa ideia surgiu faz algum tempo, já alguns anos na verdade, quando comecei a perceber que as construções mais antigas, muito antigas, tá? Aquelas que dificilmente a gente encontra registro de quem fez, são de dois tipos, ou as piramidais ou as circulares, né? Como sempre, irão falar para você que tudo que não entende, né? Especialmente no mundo moderno, vão falar para vocês que teve uma ideia religiosa, né? O túmulo, não é verdade? Sendo que na maioria delas não se encontrou nunca os restos, né? Que se supõe que foi um túmulo, não se encontra, tá bom? Mas então, a primeira coisa que eu gostaria de definir para vocês é o que é e por que uma construção deve ser circular, né? O que de por si para nós já é uma coisa estranha, né? Nossas casas não são circulares, a não ser algumas muito raras, né? Que querem quebrar o padrão e onde você percebe realmente que tem uma função estrutural bastante interessante, né? Mas as nossas casas foram feitas todas retangulares ou quadradas, especialmente retangulares, tá? Mas não era assim na antiguidade, né? Aliás, também, obviamente, teve as retangulares, mas como eu falo para vocês, as muito antigas, tá? As que a gente perde o registro, ou são piramidais, tá? Que aparentemente, dificilmente foi feito para moradia, e as redondas, tá? Muito bem, por que uma construção circular então? Eu andei procurando, né? Porque se tem as construções circulares, deve ter algum motivo, né? Não sei se vocês têm alguma ideia, mas eu encontrei aqui num artigo de 2016 que diz os benefícios das casas redondas, tá? Está aqui de um site chamado Econation. Novamente, se você quiser o material escrito aqui, é só entrar em contato comigo, não? @maltotutor no Telegram, que eu estarei muito feliz mandando o material com todas as anotações e com todas as referências bibliográficas, tá bom? Muito bem, o artigo diz o seguinte: no passado, as casas redondas eram muito mais comuns. Abrigos circulares tradicionais incluem iglus, e é verdade, né? Os iglus no Polo Norte são redondos, são circulares, né? Não simplesmente redondo, na verdade, são circulares, né? Os tipis, né? Dos índios americanos, cabanas africanas de tijolo de barro, yurt, que é nas estepes da Mongólia, e roundhouses britânicos e europeus, redondos, tá? Eles foram a forma de escolha porque eram fortes, energeticamente eficientes, bons para ventilação e circulação de ar, menos vulneráveis a ventos fortes e utilizavam a menor quantidade de materiais em relação à área do piso. Esse daqui é uma coisa interessante, porque vejam bem, se uma construção circular tem todas essas vantagens, né? A circulação do ar, menos vulneráveis a ventos fortes, tá? Dificilmente as pessoas pensavam na quantidade de materiais. Olha, eu não quero pensar, não vou falar assim, eles não pensavam assim, tá? Obviamente porque tem uma ideia moderna, né? Que acha que tudo que no passado não tem sentido, é superstição, eram burros. Não, 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 não. É uma ideia tonta, na verdade, né? Porque sempre teve gente inteligente, sempre teve gente que inventou alguma coisa e que queria fazer o melhor para eles, tá? Então, nunca foi à toa, nunca foi à toa. Este já é um indício de que as construções redondas ou circulares no mundo inteiro
foram feitos por gente que sabia o que estava fazendo, tá bom? Se o redondo era melhor, fizeram o redondo, porque eles faziam ao mesmo tempo do redondo, fizeram também as pirâmides, né? Então por que não moravam em pirâmides, né? Por que escolhiam os redondos? Deve ter um motivo, tá? O meu chute agora no momento era porque eram vulneráveis a ventos fortes e energeticamente eficientes. Por quê? Porque o ambiente em que eles foram feitos era um mundo diferente ao nosso, tá? Normalmente a gente julga o mundo do passado com referência ao nosso presente, né? O que é triste, não tem esse parâmetro, né? Em alguns momentos na história do mundo, o clima foi diferente, tá? E até a dita ciência acadêmica hoje nos fala que muitas dessas construções, né, foram feitas num ambiente bastante frio. Veja bem o que eu estou falando, bastante frio, tá? Então, aí se justifica a construção redonda, porque energeticamente ou termicamente é melhor, tá bom? Olha só, as casas redondas têm muitos benefícios. Primeiro, menos gasto de energia e materiais na construção. Quando se trata de design de casas, a regra fundamental é que uma forma simples é muito mais sustentável do que uma forma complexa. De qualquer maneira, o círculo tem um limite mais curto em relação à sua área. Isso significa que, para qualquer área de piso, uma casa circular tem menos comprimento de parede a parede e, portanto, menos materiais. O próximo espaço mais eficiente é um quadrado seguido por um retângulo. Olha só. Tá, então, não vamos pensar que eles não pensaram num quadrado ou num retângulo. Não. Por quê? Porque até na natureza você vê os padrões, tá? Uma caverna, né, digamos, né? Ainda que isso é uma ideia meia, né, é uma ideia que leva em consideração que nós estamos vindo do menos para mais, né? É uma ideia evolucionista, na verdade, o que não é prática, tá? Porque se você vê, por exemplo, a cidade de Caral, no Peru, é uma cidade que tem pelo menos do ano 3000 a.C., tá? E eles já conheciam a pirâmide, conheciam casas redondas e retangulares e tudo, tá? É o mesmo caso da democracia, né? Muitos pensam que a democracia é uma invenção moderna, né? Quando as pessoas pensam em moderno, estão pensando de 1800 para cá, né? Tudo começou, parece que o mundo não teve antes, né? Quando esses últimos 300 ou 200 anos é um pedacinho da história, mas as pessoas pensam que não existia mais nada antes, tá? O Xenofonte, né? Ele no livro dele sobre Ciro, ele conta que depois que Ciro morre numa batalha, né? Segundo Xenofonte, tem outras fontes que falam diferente, mas se reúnem entre eles Dario, que viria a ser depois o rei, e eles se reúnem com os cabeças do reino e eles ficam discutindo qual seria o melhor tipo de governo, né, para o Império Persa, Medo-Persa depois. E eles falam da democracia, eles falam da república e eles optaram pela monarquia, tá? Que realmente é o melhor tipo de governo que tem. Então, essa ideia de que eles não sabiam não se sustenta, tá? Não se sustenta porque vocês percebem que eles tinham as outras opções também. Por que não fizeram um quadrado logo, né? Não, mas o redondo, o circular era a melhor opção para eles, tá bom? Era a melhor opção. Outra característica aqui, segundo esse site aqui, fala que tem eficiência energética. Como as casas redondas têm menos área de superfície em relação ao espaço do piso, há menos superfície em contato com o clima externo. Portanto, é preciso menos energia para manter seus interiores a temperaturas confortáveis. As casas redondas também são mais aerodinâmicas e, portanto, admitem menos calados, o que também as torna mais eficientes em termos energéticos. Deixa eu explicar. Num ambiente bastante frio, com muito vento, o que deve ter sido, tá? O início e o final da idade, e durante a idade do gelo, tá? Que foi após o dilúvio, as construções redondas e muitas delas semi-enterradas ou embaixo da terra, tá? Eram a melhor opção. Se você vê as casas da Capadócia, né? Ou Capadócia, não sei como se pronuncia, lá na Turquia, elas são todas embaixo da terra. Então aí não são redondas, não precisa.
Não tinha burro antigamente, por favor. Sempre teve alguns, mas a maioria, como hoje, são pessoas inteligentes, são pessoas, ou ao menos espertas, né? Então eles escolhiam o melhor, tá? Se era para fora, era realmente circular. Se era para baixo da terra ou dentro de uma caverna, não precisava, tá bom? Outra característica interessante é a resistência a terremotos e ventos. Numa casa redonda existem dezenas de pontos interligados que conferem ao edifício uma combinação única de flexibilidade e resistência, qualidades que os tornam significativamente mais seguros em caso de sismos. Sim, sim. Em caso de um terremoto ou um tremor de terra que balança, né, o edifício, as casas quadradas ou retangulares, as paredes caem. Vocês já devem ter visto e devem ter imaginado isso aí, né? No caso de uma construção redonda, é só uma parede, entendeu? Não são quatro, uma ancorada na outra, não. É só uma parede. Então ela mesma se sustenta. As propriedades aerodinâmicas também tornam as casas redondas mais resistentes a ventos de nível furacão e tsunamis, em áreas propensas a ventos fortes e furacões. O vento empurra fortemente os lados planos das casas padrão. Exatamente, uma casa quadrada ou retangular tem uma área de superfície que bate o vento, né? Áreas muito maiores, e o circular ou redondo não. É por isso que os carros têm a forma aerodinâmica, ou seja, o vento passa com menos lugares onde ele possa bater, né? Aqui diz: o vento empurra fortemente os lados planos da casa, eventualmente destruindo-os se os ventos forem fortes o suficiente. Considerando que o vento contra uma casa redonda é desviado facilmente, olha só, né? Além disso, um telhado arredondado é menos afetado pelo aplainamento do vento, que é quando um vento forte levanta a estrutura do telhado, e às vezes completamente de uma casa, né? Alguns devem estar se perguntando como é que eles fizeram isso se não tinham computadores que pudessem prever, ou universidades com sistemas sofisticados para poder experimentar isso aqui. Não, eles tinham um cérebro, tá? Como as pessoas sadias fazem, eles pensam, imaginam todas as possibilidades depois de ter vivido, né? E aí eles determinam qual que é melhor. E também conversam com as outras, tá bom? Não é só computador, não. Você conversa com os outros até chegar a uma decisão, né? E por último, diz é menos caro, né? O que, a meu ver, sinceramente, não deve ter sido sempre um motivo para fazer uma casa redonda, porque normalmente as casas redondas na antiguidade eram de pedra, e eram lugares que tinha bastante pedra. Então, o único gasto ali, né? É relativo, mas o gasto significativo seria a mão de obra, tá? O resto não. Muito bem, tem também um outro artigo que eu encontrei do jornal de Seattle Times, né, os Estados Unidos, e é do 2017 esse daqui, tá? Um jornal dentro do jornal, né? Chama At Home, tá? Em casa. E aí tem aí que fala assim: Homework, que é uma empresa, tá? The science of round buildings still hold up today. Então ele fala o seguinte, né? Que a ciência dos edifícios redondos ainda se mantém hoje, né? E aqui é uma mestranda, né? Uma pessoa com mestrado, cuidado aí. Então ela fala o seguinte, ela vai listando, porque eles oferecem, esta empresa aqui oferece construções redondas, né? E ela fala aqui sobre as bondades da construção, da segurança. As ondas de vento e tsunami se movem naturalmente ao redor de um prédio redondo, tá, em vez de serem pegas e potencialmente arrancarem os cantos. E aí um telhado arredondado, né, é bem melhor, é mais aerodinâmico. A força, a estrutura do telhado de uma casa redonda incorpora um projeto arquitetônico único, né, que outra característica é a eficiência, a dinâmica térmica. Isso aqui é muito importante, a dinâmica térmica, tá? A dinâmica térmica natural de um espaço redondo não usa energia externa para circular o ar. O ar quente sobe naturalmente até atingir o telhado. Isso é uma coisa que, especialmente aqui no nosso país, no Brasil, as pessoas não levam em consideração. Que é a parte térmica de uma casa, né? Nossas casas aqui no Brasil, se vocês percebem, ela é muito quente no verão
e muito fria, ou ao menos no sul, né? Muito fria no inverno, porque as nossas paredes não têm um eficiente sistema de isolamento térmico, então a gente perde muito rápido, não é perder a verdade, o calor, né? Nem o frio, né? O que a gente tem é um equilíbrio, né? Tem uma troca, isso é uma troca de energia muito rápida através das paredes nossas aqui, né? Então, e não pensamos, por exemplo, que o ar quente sobe. Então, tipo, a cozinha ou as casas são baixas, o que faz com que o ar quente fique ali na casa. Então, aqui fala que o ar quente sobe naturalmente, e é verdade, até atingir o teto isolado. Em seguida, ele sobe pela superfície abobadada até atingir a claraboia central. Eles colocam uma claraboia na construção redonda. Então, devia ter uma saída, uma janela, sei lá, né? Lá acima, especialmente na cozinha, para que o ar quente do que está cozinhando e tudo saia por aí, tá? O que não temos, não temos. É incrível como, né? Você fala tanto que estamos no século XXI, com tantas novidades, né? Celulares que têm informação, né, para todo mundo, mas ninguém pensa nisso aqui. E sofremos o ano inteiro de calor ou do frio. É incrível, né? Quando isso aqui já milhares de anos atrás, as pessoas já tinham pensado nisso aqui, tá? E então esse artigo aqui, como eu falava para vocês, tá? É feito pela Rachel Ross, é uma proprietária de uma empresa que chama Custom Homes, como falei para vocês, né? Ela coloca aqui que é membro da Master Builders Association, tá? Que ela melhora a tua casa. Muito bem? Muito bem, então, considerando já isso, então por que, a menos nós temos agora, né? Porque não acredito que as pessoas na antiguidade, num tempo realmente tão longe que a gente perde o tempo, tá? Perde, não sabe exatamente quando, eles faziam as casas circulares, tá bom? Antes da Suméria, tá? Antes da Suméria, que é talvez a primeira civilização, né? Que a ciência moderna hoje, a academia, né? Considera. Então, eu não creio que eles não tenham feito por algum motivo, por um bom motivo, então um motivo prático, né? Hoje as pessoas fazem as casas porque acham bonito. A casa devia ter, a casa, assim como todas as coisas, deviam considerar duas coisas, né? A sua função prática e a segunda coisa realmente tem que ficar bonito, é a estética, né? Os dois têm que andar juntos, tá? Se andam separados, alguma coisa não está legal, tá bom? Muito bem, então vamos lá. Eu fiz uma seleção aqui de alguns lugares com edifícios circulares, mas muito antigos, tá bom? O primeiro são os edifícios circulares de Tirintos. Tirintos é uma região grega, se não me equivoco, grega ou turca hoje, tá? Mas a cultura, obviamente, era grega, tá? É o sítio arqueológico de Tirintos, que está à beira do Golfo Argólico, a uma curta distância de Nauplion. A Acrópole de Tirinto, isso aqui ergue-se impressionantemente em uma colina rochosa de 16 metros. A ocupação humana no morro remonta ao período neolítico, cerca de 5.000 anos antes de Cristo. É o que eu falo para vocês, tá? Essa data, obviamente, não é difícil de datar um edifício de pedra, porque a pedra não, você vai saber ou ter uma ideia da idade da pedra pelo estilo, tá? Porque o estilo é visto em outro lugar e em outro lugar sabemos mais ou menos as datas, né? Os tempos, né? Ou chuta, muitas vezes eu chuto. Normalmente eles fazem com carbono 14, mas não da pedra, obviamente. Eles fazem pelos restos que tinha no lugar. Porém, tem que levar em consideração que muitos desses edifícios foram usados e reusados pelas seguintes gerações, tá? Então, você pode estar datando, né, os restos humanos ou carvão de uma fogueira muito anterior, ou muito posterior, na verdade, muito posterior. Tá? Então, aqui esse é o período neolítico. Neolítico, imagine, neo é novo, né? Lítico vem de pedra. Então é um tempo onde se perde a história, né? Talvez não tinha escritura, mas é uma coisa difícil de acreditar também isso aí, porque como que uma pessoa faz uma casa se não sabe escrever, né?
Ah, mas eu conheço gente que faz uma casa que sabe escrever, que não sabe escrever e faz uma casa, sim, mas alguém que está ao redor dele sabe escrever, fez os planos, tudo isso aí, entendeu? Então, dificilmente uma cultura atinge o grau de especialização, né? Desse jeito, sem ter uma cultura bem sólida, tá bom? Especialmente de pedra, né? Poderiam fazer de madeira ou de barro. Bom, as pessoas também fazem as construções de acordo ao ambiente em que moram, uma coisa que nós devíamos fazer, né? Nós estamos querendo construir casas com materiais que não são da região ou que encarece e não é adequado, na verdade, né? Não é adequado. Muito bem, disse aqui que foi seguido por sucessivos assentamentos, mas seus restos foram destruídos quase completamente pelo extenso arranjo da construção que era micênica. A cultura micênica é uma cultura muito antiga, tá? Que possivelmente tem suas raízes, uma das primeiras migrações que vem da região do Cáucaso, né? Da região onde a Arca de Noé pousou, tá? É muito possível. Então, quando fala em micênico, levanta o ouvido ali, a orelha, porque tem indícios do que era, né, as primeiras sociedades, tá? Do povoamento do início da Idade do Bronze, 2500 a 2000 anos antes de Cristo, sobreviveram evidências suficientes para provar a existência então de uma série de casas absidais dispostas em torno de um enorme edifício circular de 28 metros no cume da colina. Possivelmente a circular foi a primeira. E depois ao redor dela, né, foram surgindo as outras, tá? Se vocês pedirem o material, vocês vão poder ver a foto onde que a parte circular tem as pedras maiores. Isso é uma coisa interessante também de ver, né? Que as construções mais antigas têm os melhores trabalhos em pedra, e são construções chamadas megalíticas, né? Por lito, pedra, mega grande. Então, são construções muito bem feitas. Ao redor vai caindo, na verdade, né? Vai caindo a qualidade e o grau de exatidão. O que mostra novamente que a gente não está numa sequência evolutiva para melhor. Não sempre se evolui para melhor, normalmente evoluímos para pior, tá? Ah, mas nós temos celulares hoje, sim, mas nós temos celulares hoje, mas não evoluímos para melhor, porque se você vê, por exemplo, o índice do coeficiente intelectual está caindo, né? Pela primeira vez nos últimos 20, 30 anos, os filhos têm coeficiente intelectual menor que os pais, tá? Isso no mundo ocidental inteiro, porque nós não temos dados sobre outros lugares, né? Mas está acontecendo, tá bom? Aí é engraçado, né? Hoje os filhos acham que sabem mais que os pais, que os pais não sabem nada porque não mexem no celular, mas o coeficiente intelectual está caindo. Muito bem, então as datas não devem chegar a 5.000 a.C., obviamente, porque nós não temos evidências suficientes para acreditar que o dilúvio, que foi um grande cataclismo, aconteceu, né? Mais ou menos no 4º milênio, né? Antes de Cristo. Então, possivelmente esta aqui foi uma das primeiras construções após, tá? E por que redondo, né? Como já estávamos comentando aqui no início, é muito possível que seja uma resposta ao meio em que vivia, tá? Aguentava a temperatura e o tempo, né? Agreste que devia ter sido após ou durante ou no início, durante ou após o dilúvio, tá? Ou a idade do gelo, né? Muito bem, nós sabemos até hoje que nestas ruínas aqui de Tirinto, né, após a desintegração do sistema palaciano, mais ou menos 1200 anos antes de Cristo, tá? Onde acontece, gente, que deve ser outro motivo de outro podcast, acontece o colapso da civilização por outra mudança do clima, tá? O dilúvio foi uma mudança do clima, né? E essa aqui é outra mudança do clima, acontece mais ou menos no ano 1200, tá? Que é quando a civilização colapsa totalmente, tá? Nós sabemos essa data aqui diz porque Pausanias, né, que é um historiador grego, visitou o lugar no 2º século depois de Cristo e já estava abandonado. Tudo bem? Outro lugar que foi um dos que me chamou a atenção para poder reunir esse material, tem quase 3, 4 anos, acho que eu fui reunindo o material, tá? É na Escócia, e este aqui vale a pena você prestar atenção, que é o
Shetland, deve ser a pronúncia assim, né? Então, deve ser o idioma celta, Shetland pré-histórico. A Escócia, as ilhas de Shetland, ou Jarlshof, é um lugar arqueológico pré-histórico e mais conhecido como Shetland. A Escócia são ilhas, tá? Ilhas lá acima da Escócia tem centenas de pequenas ilhas, muito interessantes, porque quase todas elas têm construções megalíticas semi-enterradas ou enterradas, tá? E obviamente normalmente redondas ou circulares, né? Lembrem que toda essa parte do Mar do Norte, as Ilhas Britânicas, elas se encontravam ligadas ao continente, tá? E tem os mapas hoje, tudo certinho. Só que as datas que a ciência acadêmica hoje nos dão não conferem com os fatos, tá? As datas são de 9.000, 8.500 anos antes de Cristo, que não pode ser, não bate com os fatos históricos, tá bom? Muito depois, né? Devia falar que depois do dilúvio, obviamente, ou seja, entre o final do terceiro milênio e durante o segundo milênio, que é quando o mundo está, né, ainda na idade do gelo, e depois, tá? Lá para 1900, 1800 depois de Cristo, tá? Então, esse lugar aqui tem construções que não sabemos exatamente quem que fez, tá? Não foram nem os Picts, né? Ainda devemos falar mais sobre esse assunto aqui, sobre os povos das Ilhas Britânicas, mas os Picts são antes ainda dos celtas, tá? Antes dos bretões, né? Obviamente antes dos saxons e dos romanos e dos vikingos, obviamente os Picts. E antes dos Picts já estavam essas construções. Então são construções muito antigas e de uma qualidade técnica grande, tá? Encontra-se perto da ponta do sul do continente de Shetland e foi descrito como um dos locais arqueológicos os mais notáveis escavados nunca nas Ilhas Britânicas. Sim, sim. Se você ver o material, você vai ver que são casas circulares semi-enterradas, o que melhora muito para a sua capacidade de energética, né? Calor, né? Estando lá no norte, quase já perto do Polo Norte, imaginem isso aí no final da Idade do Gelo, né? Hoje é frio, imagina naquela época, mas desse jeito aqui eles suportavam muito bem porque a Terra é um excelente isolante térmico, né? Então o período pré-histórico se refere a um momento de ocupação humana do arquipélago de Shetland, na Escócia, que foi a última parte da pré-história. Quando fala pré-história é que não tinha nada escrito, tá? O período da pré-história anterior à ocupação pelo gênero Homo faz parte da geologia da Escócia. Olha só como, obviamente, o artigo aqui, né, não comparte as nossas convicções, tá, de que não teve homos inferiores ao que nós temos. Na verdade eram superiores, né? Mas um homo desse aqui, ele fez umas casas ali que hoje seriam inveja, né, para as pessoas, né? Tá bom? Então, se você vê a foto aérea, são pequenos, de longe parecem pequenos buracos no terreno, mas quando você vê perto são pátios e casas e túneis que conectam um no outro, tá? E todos perto do mar, né? Obviamente, porque não tinha mar, né? Era tudo terra, devia ser colinas, né? Terras elevadas que se juntavam com a Europa, tá? Tanto que hoje no leito marinho de toda esta região se encontram, obviamente, no leito marinho, tá? Se encontram restos de assentamentos humanos. Olha isso aí, eu acho que ali nós temos grandes surpresas para descobrir mais dados sobre como foram essas primeiras correntes migratórias, né? Que saíram da região do Ararat até as Ilhas Britânicas, que não eram ilhas, obviamente, né? E além, a América também. Muito bem, o próximo lugar que eu quero comentar são os Chulpas. Esse aqui eu conheço pessoalmente. As Chulpas são torres funerárias, né? Na região do altiplano peruano e boliviano. O altiplano peruano e boliviano é o lugar alto, por isso fala altiplano, porque é uma pampa, tá? E alto, né? Muito alto, obviamente. Ele está a 4.000 a 5.000 metros de altitude acima do mar. Para dar mais ou menos um ponto de referência, é o Lago Titicaca, né? Mais ou menos na região do Lago Titicaca, tá?
O nome chama chulpas. Obviamente esses nomes, gente, a gente dá esses nomes porque a gente não sabe, né? Exatamente o nome certo. Cara, as chulpas, que são várias, me parece que é a melhor expressão do que nós estamos falando agora, tá? São torres, tá? Diz aqui que os mais altos têm cerca de 12 metros de altura, tá? São torres de pedra, mas não são melhores que a de Tirintos, realmente são melhores de todas que vão apresentar hoje, tá? A pedra, né, trabalhada ou não, ou cortada ou não, é perfeita, é uma melhor expressão do que uma obra megalítica perfeita, tá? Pedras enormes, circulares, perfeitas, é um círculo perfeito, é uma coisa linda, tá? Obviamente que a academia fala, né, que são túmulos, tá? Mas não se encontram. Essa é a questão, né? Não se encontram. Os túmulos de Silustani, eles chamam túmulos, tá? Pesquisas recentes se concentram na conexão entre chulpas e os caminhos rituais gravados na paisagem ao redor do nevado Saihama, bem como possíveis padrões dentro dos locais de chulpa. Tá? Então, não encontram túmulos, ou algumas vezes podem encontrar, mas veja bem, o lugar pode ter sido reutilizado depois, né? Reutilizado depois que encontraram. Um indício disso aqui é que as ruínas, tanto os chulpas como as ruínas de Tiahuanaco, que estão na beira do lago Titicaca, nós não temos exatamente quem construiu. Tá? Aquela região, né, é a região da etnia Aymara, e os mesmos quechuas, que são os incas, tá? Quando chegaram já estava Tiahuanaco, Pucapunca, né, que outros restos arqueológicos naquela região, que tem pedras megalíticas enormes ali jogadas, como se tivessem sido atingidas por um cataclisma ou alguma coisa enorme que a jogou, né, mas são pedras enormes, né, pedras já talhadas enormes, tá? Os mesmos Aymaras, eles falaram para os incas, está relatado isso aqui no livro dos cronistas, tá? Falam para eles que quem fez, eles não foram eles, não fomos nós, dizem os Aymaras, né? Falaram isso para os quechuas, né? Foram deuses ou foram homens que vieram e fizeram numa noite, tal. Não se sabe. Então, imagine, isso falaram para os quechuas, né? E depois falaram para os espanhóis e chegar até nós. Então, mas é uma pura expressão, e olha como está longe, tá? Olha, você vê a ligação de um ao outro, hein? Tá? Mais um é Cuelap. Não somente Cuelap, mas Cuelap era considerado a capital de uma cultura no norte do Peru chamado Chachapoyas. Tá? E Cuelap era, o que nós acreditamos que seria a capital deles. Tá? No alto de uma colina, uma coisa lindíssima. Tá? Não pensem que Peru é só Machu Picchu, não. A Cuelap é uma coisa impressionante. Tá? No cume da montanha Cerro Barreta, 3.000 metros de altitude, os Chachapoyas eram conhecidos como o povo das nuvens, né? Porque eles faziam tudo, os túmulos, as suas múmias, né? E seus castelos, tudo em lugares altos. E é uma região que é mata, tá? Porque ele é muito chuvosa e é a região que os Andes está acabando e está começando a Amazônia. E boscosa, tem ursos, é uma coisa linda, tá? E é o povo das nuvens. Então é impressionante, mas o trabalho não chega perto do que são os chulpas, tá? Então isso nos dá a ideia de que eles fizeram depois, tá? As pedras são bem trabalhadas, mas não são tanto como os chulpas, por exemplo. Então eles trouxeram com eles essa ideia, né? Se você vê, tem até, e esse aqui deve ser o motivo do outro podcast, tem uma ligação fenícia. Né? Para mim tem uma ligação fenícia aqui. Mas são circulares, né? Não tinha por que ser circular no meio desse lugar, né? Sendo que os quechuas incas já faziam construções retangulares e quadradas, né? Por que os Chachapoyas vêm fazer circulares, né? Possivelmente porque o lugar onde eles moram é frio, né? Mesmo sendo mata, é frio, chuva, vento. Eles
perceberam que era a melhor forma, tá? E agora vamos para as mais antigas ainda, dentro da contagem, né, acadêmica, tá? Então, essa é uma notícia já deste ano, gente. Quem tinha, este ano é 2022, tá? Essa notícia é do dia 17 de fevereiro, né? Está em espanhol, eu vou tentar traduzir para vocês direto, tá? Se descobrem as construções mais antigas dos Emirados Árabes Unidos. E a data é de pelo menos de 8.500 anos. Tá? A CNN, arqueólogos dos Emirados Árabes Unidos, descobrem os edifícios mais antigos conhecidos do país, que datam de pelo menos 8.500 anos. Isto é 500 anos mais antigo que os anteriores descobrimentos. Tá? De novo, gente, não tem como saber a data de um edifício de pedra, a não ser pelos restos que você encontra ali, ou pelo estilo, novamente, né? Pelo estilo, porque você pode comprar de um outro lugar que você já sabe, por outras fontes, né? Então, eles datam geralmente pelos restos encontrados no lugar. E de novo, os restos do lugar podem ser, pode ter sido ocupado várias vezes os lugares, né? Mas se você vê, gente, são construções, né? Construções hoje tem mais ou menos 1 metro, 1,5 metro, é pedra, tá? Não chega aos pés do que é um chulpa. Procura na internet o que é um chulpa. Chulpa, chulpa. Tá? Você vai se impressionar. Mas são redondos e possivelmente aqui são muito antigas. Por que muito antigos, gente? Olha a região onde estão. Tá? É o Golfo Pérsico ali, naquela região. Você pode ver o mapa. Eu fui lá, eu fui ver, pesquisar, ampliar o texto aqui, né? E lembra, o nível do mar era bem menor. Tá? Então, inclusive aqui adicionei um trabalho que vocês vão ver aqui, que encontram pegadas, né, não dinossauros não, sorry, de elefantes, né, num caminho migratório. Então você percebe que essa região aqui era parte de uma migração. E realmente, isso aqui é assunto de outro podcast, mas a parte da migração humana saindo lá da região do Ararat foi para o leste e oeste, né? Parte do oeste foi aqui, foi esta região aqui, imagino por agora, imaginamos, né, que foi, e chegou à América também, pelo outro lado, né, dessa vez pelo Pacífico, tá? Então isso aqui, as construções descobertas durante um programa arqueológico dirigido pelo Departamento de História, né, dos Emirados Árabes, se encontra na ilha de Ghana. Não tem nada a ver com Ghana, tá, gente? Ghagha. Ao oeste da cidade de Abu Dhabi. As estruturas descobertas são simples habitações redondas, simples quartos redondos, cujos muros de pedra se conservam até a altura de quase 1 metro, diz o comunicado. Coloquei aqui o comunicado oficial também, tá bom? O equipe diz que o comunicado que as estruturas eram provavelmente casas para uma pequena comunidade que pode ter morado na ilha durante todo o ano, ou seja, eles não andavam, né, de lugar em lugar, tá? Hoje a ilha, tá? Lembra, o nível do mar é menor. Como se diz aqui? Porque também no Golfo de Aden, no Golfo Pérsico, no Mar Vermelho, se encontram restos de assentamentos humanos no leito marinho, tá? Marinho, né? E você vê, né, que a região era muito mais baixa, tá bom? O equipe ainda adicionou que o descobrimento demonstra a existência de assentamentos neolíticos, novamente a palavrinha, né? Neolítico, né? Antes ainda que se desenvolvessem as rotas comerciais marítimas de longa distância, o que sugere que essas não foram, na realidade, o impulso dos assentamentos, ou seja, os assentamentos não estão aí porque os barcos passavam, não, é bem anterior, tá? Foram descobertos centros de artefatos como pontas de flechas, finamente trabalhadas, que teriam sido utilizados na caça, e etc, tá bom? De novo, os restos podem estar ali porque foram reutilizados. Aqui está uma coisa interessante, que ele fala que é o seguinte, ainda que os arqueólogos ainda não sabem com certeza até quando se utilizou o assentamento, descobriu-se um corpo enterrado nas estruturas que data de mais ou menos 5.000 anos. Tá? De novo, a data é um pouco exagerada, obviamente, porque os fatos nos mostram que a história humana é bem melhor do que isso aí, tá bom? Nessa época nas ilhas de Abu Dhabi, né?
Os descobrimentos da ilha de não sei como pronuncia, desculpe, Gaga, ressaltam as características de inovação, sustentabilidade e resiliência formam parte do ADN dos habitantes da região. Faz um pouco propaganda. Mohamed Al-Mubarak, o presidente do departamento que investiga isso aqui, obviamente. Está falando que a história dele é cheia de gente resiliente. Essa palavrinha gosta muito de usar hoje, né? Resiliente, né? Tá, olha que interessante. A equipe diz também que o novo descobrimento sugere que as ilhas de Abu Dhabi eram uma espécie de costa fértil. Olha só isso aqui. Uma espécie de costa fértil em contraposição à árida e inóspita, tá? Que hoje, né? Hoje é árida e inóspita. Na época era costa fértil, com colonos atraídos às ilhas pelas suas condições econômicas e ambientais locais, tá? Olha, então, naquela época devia ser porque estamos falando aqui na região, né? Durante ou quase ao final da Idade do Gelo, tá? Bom, se as construções são redondas, então pelo menos era o final da Idade do Gelo. Então era bastante frio, né? As condições requeriam que esse tipo de construção, né? Tá? Se você vê no mapa, você vai ver Abu Dhabi, os Emirados Árabes Unidos, Dubai, tá? Aquela região ali, são um monte, Catar, tem isso aí, são um monte de ilhas ali, tá? Nesse meio dessas, esse aí, tá bom? Adiciono também no material o informativo oficial, tá? Acho que é reino, né? O Principado de Abu Dhabi, né? E eu aqui coloquei para vocês, se vocês pedirem, tá bom? Que essa aqui está em inglês, tá? Revelam 8.500 anos de antiguidade, edifícios, né? E eu sublinhei algumas partes que eu queria comentar com vocês. Aqui fala por seguinte, por exemplo, tá? Sim, né? Que os descobrimentos provam que esses assentamentos neolíticos existiam antes das rotas marinas, ou seja, muito possivelmente antes que tenha um mar do lado, antes mesmo que fosse uma ilha, né? É muito possível que não era ainda a ilha, tá bom? Na ilha de Gada, né? Na ilha, tá? Diz aqui que ainda tem muita coisa para descobrir, tanto na ilha como ao longo do Emirato de Abu Dhabi, tá? Falam aqui de outra ilha, né? Então, são várias as ilhas ali, né? Isso aqui que as estruturas, né, que foram descobertas são simples cômodos redondos, habitações redondas, né? É só uma habitação, mas são várias, tá? Também fala sobre uma outra ilha, na ilha de, deixa eu ver aqui, Al-Ain, né? Outra ilha no Bani Yas, tá? Na ilha de Bani Yas, perto de um assentamento de um mosteiro. Isso eu não sabia, que tinha um mosteiro cristão ali, antigo, tá? Também foram encontrados na região os restos, tá? Tesouros que incluem, diz aqui, olha, aqui é o que eu falo para vocês, tá? Que incluem as pegadas do Mioceno, né? Esse é um palavreado evolutivo, tá? Realmente, mas que refere-se a uma época que, segundo eles, não tinha seres humanos, né? Então aqui diz que uma manada, acho que manada elefante, né? Que é extinto hoje, né? Que eles pelo menos de 6 a 8 milhões de anos, obviamente não acredito essas datas ali, que indica, olha só o que ele fala, tá? Que indica um movimento, tá? de migratório dos animais, tá? Muito cedo disso aqui, tá? Então essa região ali de Abu Dhabi, o que reforça realmente que uma das rutas migratórias que chega aqui até a América, uma delas vai pela Europa, Europa continental, outro por ali pelo Egito de hoje. Lembra que o Mediterrâneo não era o que é hoje, o Mediterrâneo na sua maior parte era terra, tá? Como é encontrado hoje no leito marinho, tá? Do Mediterrâneo também, assentamentos humanos, então eram pouquíssimos lugares com água ali. Foi até e chegou até a América, e outro foi do outro lado, tá? Então aqui Abu Dhabi, aquela região, deve ter sido uma delas, tá? Tem aqui o link, tá? Que mostra os possíveis família do elefante, né? Que se encontraram as pegadas ali, tá bom? Uma outra é sobre Oman. Oman
é não sei se é principado ou reinado, tá? Que está do lado ali dos Emirados Árabes Unidos. Na Península Arábica, no sul da Península Arábica, tem dois países, um é Oman e outro é o Iêmen, tá? Neste caso é Oman, que eu vou falar para vocês, que tem umas belíssimas construções circulares no topo das montanhas. Por que no topo das montanhas, né? Muitas dessas construções redondas são no topo das montanhas, possivelmente para proteção. Eles chamam de túmulos de colmeia, né? Porque parecem aqueles as colmeias, né? Que as abelhas fazem naturalmente, não aquelas que a gente provê para elas, tá? Esse é um artigo de 2015, novembro, tá? São os túmulos, a paisagem é belíssima, obviamente, né? Então eu sublinhei algumas partes aqui, pelo menos 3.000 anos antes de Cristo, tá? É o que de novo reforça a nossa convicção, né? Olha só, foram descobertos 7 torres monumentais de pedra, dizem, na região de Bat, né? E uma localizada em Al-Kutum, a 2 quilômetros ao oeste de Bat. São torres isso aqui, circulares, de mais ou menos de 20 a 25 metros de diâmetro. Uma coisa enorme, né? Para gente que não sabia, segundo a Academia da História, né? Gente que não sabia nem escrever, é uma coisa bem estranho, né? O primeiro grupo está em Afit, no período Afit, né? Que são aqueles que são colmeias de abelhas, né? Que estão nas montanhas. A paisagem é lindíssima, obviamente, né? E são túmulos, mas dificilmente se encontra, na verdade, cadáveres dentro, né? Ou podem ter sido utilizados depois, tá? Comum, né? Quando perdeu o sentido para eles, né? Por que eu falo o seguinte? Porque perto daí tem uma necrópolis, ou seja, um cemitério. E a necrópole é na terra mesmo, tá? Tá bem perto, assim, mas na terra. E esse aqui é para fora, tá? Nas áreas de Bat al-Kutum e Al-Ain, tá? Você vê ali que são as necrópolis e do lado tem as construções circulares datadas aproximadamente do 3º milênio. Justamente o que bateria com a interpretação criacionista, tá? Então, se você vê o que nós temos aqui nas nossas mãos, gente, são dados históricos. Eu apresento para vocês, são dados históricos, tá? Não é teoria minha, não, são dados históricos. A questão é a interpretação, como você vai interpretar, tá? A interpretação moderna, tá? Ainda que a palavra moderna parece positiva, mas não sempre é positiva, é que não sei. Se eu não sei, deve ser um túmulo ou um negócio religioso, né? E a interpretação criacionista, ou seja, que acredita pelas provas científicas, pelos relatos, que Deus criou este mundo, que a Terra, não vou falar se a Terra é jovem, mas que a história humana é recente, nos dá uma resposta clara, entendeu? Essas construções tinham um porquê ser circulares, né? Pelo clima, tá? Pelo clima duro, né? Durante e depois da Idade do Gelo, entendeu? Não precisava ser. Poderia ser quadrado, retangular, mas não, o que convenceu para eles foi isso aí. E são as mais antigas, gente, as mais antigas. Depois disso nós veremos outras já, na Suméria e tudo, barro, né? Que não são mais circulares, né? Coexistem durante um tempo, mas as circulares vão perdendo realmente seu sentido e são abandonadas, tá? Talvez porque, né, não precisava mais, não tinha mais sentido, tá bom? Então, mais uma vez, eu vejo aqui, pelos relatos históricos, pelos achados, que o relato bíblico, criacionista, é a que te dá a resposta, que me dá a resposta, tá? E me mostra em si, né, que é um relato confiável, tá? E ao final, Deus existe, não é uma história não, tá bom? Então, um abraço, meus amigos, muito obrigado por estar mais uma vez comigo, nos vemos na próxima vez, abraço. Sempre é possível aprender algo novo. Aprenda um novo idioma, visite irvingsussanibar.com.